Olá amigos do canal Hester Beer, vamos hoje falar sobre lúpulo. Como eu já disse em outros vídeos, o canal Hester Beer ele não é um canal apenas de degustação de cervejas, mas é um canal de cultura cervejeira. Por isso hoje eu resolvi falar do lúpulo, esse ingrediente maravilhoso que todos nós adoramos, um dos 4 pilares da cerveja, né? Água, malte, lúpulo e levedura. E esse pilar, o lúpulo, né, que é aquele que é responsável pelo amargor da cerveja. Pode parecer um pouco comum para quem já faz cerveja e tudo mais, mas eu resolvi trazer algumas informaçõezinhas aqui para você que talvez não sabe disso. O lúpulo, ele é uma trepadeira de origem europeia, né? E o nome científico dele é Humulus lupulus. E os primeiros campos de cultivo que foram na Europa, né, eles datam de 736, ou seja, quase 1.300 anos que a gente cultiva, né, em larga escala para a produção da cerveja. E esse primeiro campo de cultivo foi na Alemanha, em Hallertau. Inclusive eu estou até aqui com um lúpulo que vem de lá, ó. Esse é um lúpulo Hallertau. E esse campo de cultivo, então, é um dos maiores até hoje na Alemanha em termos de produção, né? E o lúpulo, gente, ele é uma flor, que vocês inclusive estão vendo a imagem aí. Ele é uma flor, né, e nós utilizamos a flor dessa trepadeira aí de forma processada na cerveja, que vocês inclusive estão vendo aqui, ó, esses bastãozinhos aqui, né? Ela é processada, prensada desse jeito que depois, na hora que você está fabricando a sua cerveja, você joga na fervura, né? E durante a fervura, né, o aquecimento dessa flor, né, desses bastõezinhos aqui, ele libera algumas resinas que acabam conferindo aí o amargor da cerveja, né? Pois é, nós podemos classificar os lúpulos em 2 categorias, lúpulos de amargor e lúpulos de aroma, tá? E isso nós categorizamos conforme o alfa-ácido dele. Nós temos no lúpulo o alfa e o beta-ácido, né? Mas enfim, quanto mais alfa-ácido você tem no lúpulo, esse lúpulo é de amargor. Quanto menos alfa-ácido é um lúpulo de aroma, tá ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o lúpulo Hallertau Tradition com 6% de alfa-ácido, ou seja, eu posso usar ele em duas situações, ele tanto para amargor quanto para aroma. Mas principalmente para aroma, né? O Styrian Golds com 4.3 de alfa-ácido, então eu posso jogar ele mais para aroma, tá? Tem o Galena aqui, que inclusive é o que está aqui nessa vasilhinha, com 14% de alfa-ácido, ou seja, é um lúpulo de amargor. Tem o Saaz, que é um lúpulo muito conhecido aí do pessoal, com 2.3 de alfa-ácido. Então ele é um lúpulo voltado para aroma, tá? Mais alfa-ácido amargor, menos alfa-ácido aroma. E como que a gente controla isso? Durante o processo da fervura, depois da abraçagem, você adiciona os lúpulos de amargor primeiro. Então no início da fervura você adiciona os lúpulos de amargor. E mais para o final da fervura e também depois no dry hopping, vocês estão vendo até o hop bag aqui, o saquinho para dry hopping, os lúpulos de aroma. Então, final da fervura e depois que você desligou o fogo, inclusive, e depois, através de dry hopping, são os lúpulos de aroma. E por que isso? Aí nós vamos entender agora sobre alfa e beta ácido. Os alfa-ácidos são aqueles responsáveis, essa resina, né, esses óleos aí, são responsáveis pelo amargor da cerveja. E eles têm algumas características. Por exemplo, o alfa-ácido ele não é solúvel em água, tá? Por isso ele precisa de altas temperaturas para que ele possa isomerizar, ou seja, para que ele possa ali liberar a sua resina com a temperatura elevada no seu mosto, né? E outra coisa, quanto maior tempo de ebulição, ele tem isso daí de liberar mais amargor na cerveja, tá? Porém, essas resinas, né, esses óleos, ou seja, esse alfa-ácido, ele é volátil. Então, fervuras também muito longas, você acaba perdendo muito da questão do aroma também, né? Que é o que a gente trabalha no final da fervura, exatamente por ser volátil, essas características, né?
Então você usa mais para o final da fervura, até a hora que desliga o fogo, para você trabalhar com o aroma. Vocês estão vendo esse saquinho aqui que eu coloquei aqui na bancada? Isso aqui é um hop bag, né? Um saquinho para você fazer dry hopping ou dry hopping com lúpulo, que é você aumentar o aroma da cerveja, né? Existem chá hopping também, que você só ferve ele e joga ali na cerveja, e o dry hopping, que é o mais famoso, que você coloca o lúpulo dentro desse saquinho, fecha, coloca lá na cerveja e deixa ali, conforme a receita, a quantidade de amargor, de aroma que você quer conferir a ela, deixa lá, porque ela é uma telinha, né? Então ele vai liberar toda essa característica aromática na cerveja. Então tá aí o hop bag, né? Que é pra gente fazer o dry hop na cerveja, né? Outra coisa interessante do lúpulo é que ele é um antibactericida e um antibiótico natural, né? Apesar de pequena escala, mas ele é um antibiótico natural muito interessante. E também o lúpulo você tem que ter muitos cuidados com ele, em termos de refrigeração, manter ele refrigerado. Se você não vai usar por muito tempo, inclusive congelar o lúpulo nesse estado aqui que eu tô aqui dos bastõezinhos. E por quê? Porque ele pode causar aqueles sabores indesejáveis na cerveja, né? Que é o dimetilsulfureto, que é o DMS que o pessoal acaba usando. Ele pode causar algumas coisas desagradáveis, né, na cerveja. Então, se você não trabalhar direitinho com a conservação dele, você pode ter aromas e sabores estranhos aí na cerveja, principalmente no quesito a sabores, né, porque ele pode oxidar. Além do uso na cerveja, né, como eu disse, o lúpulo ele é uma trepadeira, então ele muitas vezes também é utilizado como uma trepadeira ornamental. As pessoas plantarem em casa, né, no jardim ali, como forma ornamental, né? O lúpulo também, existem algumas receitas que dão para ser feitos com eles, né? Inclusive até uma que é chamada de aspargo de lúpulo aí, que você consegue usar também na culinária, né? Outra coisa muito interessante é que o lúpulo ele é um conservante natural. Além de antibiótico, também ele é um conservante para cerveja. Tanto é que surgiu, né, essa receita aí tão famosa da India Pale Ale, né, a IPA, que surgiu ali na Inglaterra, que eles levavam a cerveja para a Índia e eles não tinham os processos que nós temos hoje químicos e usavam o lúpulo em grandes quantidades para que a cerveja chegasse, né, sem estragar. Então o lúpulo também é um conservante natural. Normalmente as cervejas que têm mais lúpulo, elas aguentam períodos maiores. Porém, como eu disse lá na questão da volatilização dos aromas, também a cerveja perde um pouquinho de aroma com o tempo, tá? Então ele mantém a cerveja ali sem estragar, mas também, se você pega cervejas bem lupuladas, é bom que você consuma ela jovem também, né? Então tem essas características desse ingrediente sensacional que é o lúpulo, né, na cerveja. Futuramente a gente pode até gravar lúpulos, vídeos mais específicos falando do assunto, mas em resumo tá aí algumas características desse ingrediente tão maravilhoso da nossa cerveja. Gostou do vídeo? Clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, continue nos acompanhando, levando a cultura cervejeira adiante. Um grande abraço e até mais. Não deixe de conferir também os nossos últimos vídeos.